Primeiro grupo de repatriados da faixa de Gaza chega ao Brasil e governo garante que trará mais pessoas que queiram deixar a região do conflito. E você vai ver também. Lula critica a violência em Gaza e diz que Israel também está cometendo vários atos de terrorismo. Inflação na Argentina vai a 143% às vésperas das eleições. Onda de calor ganha ainda mais força e pelo menos 5 capitais brasileiras devem bater o recorde de temperatura do ano nesta terça-feira. Aliás, você tem dificuldades para dormir neste calor? Trazemos dicas de como descansar melhor em meio às altas temperaturas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa terça-feira? O primeiro grupo de 32 brasileiros e familiares resgatados da faixa de Gaza deve permanecer em Brasília pelo menos até essa quarta-feira, com o apoio do governo brasileiro. Eles desembarcaram no Brasil na noite dessa segunda-feira. Vamos dar uma olhada em momentos desse retorno. A Secretaria Nacional de Justiça montou um esquema de recepção para receber os repatriados na capital federal. A comitiva, formada por 32 pessoas, deve ficar 2 dias na capital federal, recebendo os cuidados médicos e passando pela formalização dos processos de imigração. Na chegada, eles foram recepcionados pelo presidente Lula e agradeceram por conseguirem voltar ao país. A gente ficou lá 37 dias, muito sofrimento. Às vezes, a gente até passa fome, passa sede. Graças a Deus, graças ao governo brasileiro, graças ao presidente do Brasil, à Força Aérea, à Embaixada, a todos, a gente está aqui agora. Eu agradeço muito do fundo do meu coração e todos nós que conseguimos chegar aqui hoje também agradecemos muito do fundo do coração a todos que ajudaram a gente a chegar aqui. O presidente Lula se comprometeu a tentar resgatar todos os brasileiros e parentes que ainda estiverem na faixa de Gaza. Enquanto tiver lista e possibilidade da gente tirar uma pessoa, mesmo que seja uma só pessoa na faixa de Gaza, a gente vai estar à disposição para a gente mandar buscar as pessoas. Nós não vamos deixar nenhum brasileiro ficar lá porque o governo não vai cuidar. Nós vamos cuidar como se fossem, mesmo que seja, nascido lá, seja palestino de origem, mas para nós a gente vai buscar, se os parentes estiverem aqui, pedir, a gente vai tentar trazer. Os repatriados seguiram para o hotel de trânsito dos oficiais na base aérea de Brasília, a área militar anexa ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Além de contarem com abrigo e procedimentos de regularização dos documentos, os repatriados terão garantido acesso à alimentação, atendimento psicológico, atendimento de saúde e imunização. Depois, um avião da FAB vai transportar a maior parte dos repatriados a São Paulo. No total, 24 pessoas permanecerão em um abrigo no interior do estado, disponibilizado pelo governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Social. Os outros 12 repatriados vão permanecer na casa de parentes em 4 cidades. E segundo o Itamaraty, novas missões para buscar mais brasileiros na faixa de Gaza estão sendo preparadas. A segunda lista deve conter entre 40 e 50 nomes, mas ainda depende de mais tratativas com autoridades do Oriente Médio. E o braço armado do movimento islâmico palestino Hamas acusou Israel de deturpar as negociações mediadas pelo Catar sobre a possível libertação de dezenas de reféns em troca da libertação de 200 crianças e também de 75 mulheres detidas por Israel. O porta-voz das brigadas Ezzedine Al-Qassam, Abu Obeida, afirmou em uma gravação de áudio divulgada pelo Hamas que a mediação do Catar está liderando os esforços para obter a libertação dos reféns, em troca da libertação de 200 crianças e 75 mulheres palestinas das prisões que ele chamou de inimigas, e que Israel exigiu a libertação de 100 reféns. Eles então teriam dito aos mediadores que poderiam fazer isso se houvesse uma trégua de 5 dias e a passagem de ajuda a toda a população da cidade de Gaza.
Os militares israelenses estimam que cerca de 240 pessoas foram feitas reféns na faixa de Gaza durante o ataque do Hamas em seu território em 7 de outubro, que desencadeou a guerra. E nessa terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a fazer acusações a Israel. Na live semanal para tratar sobre as medidas do governo, Lula afirmou que tem a percepção de que Israel quer ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos do território. A declaração acontece no dia seguinte de uma outra acusação de que os israelenses estariam matando inocentes sem nenhum critério na guerra contra o Hamas. Lula voltou a dizer que o grupo islamita palestino promoveu atos de terror, mas que a solução adotada por Israel é tão grave quanto os ataques sofridos no dia 7 de outubro. Nessa guerra, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências, a solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sem nenhum critério. Joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Lula também assegurou que o número de crianças e mulheres mortas é inédito para um conflito desse tipo. Eu nunca tinha sabido de notícias de que crianças fossem vítimas preferenciais numa guerra. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. E agora vamos para os destaques nacionais. Pelo menos 5 capitais podem bater o recorde de temperatura do ano nesta terça-feira. As máximas devem chegar a 38 graus em Belo Horizonte, Brasília, 34 graus, Campo Grande, 38 graus, Teresina, 40 graus e o Rio de Janeiro, a expectativa é de 39 graus. Vale destacar que o Rio de Janeiro ele já bateu um novo recorde de sensação térmica, com 58 graus e meio às 9h15 da manhã, no bairro de Guaratiba, na zona oeste da cidade. Já no sul do Brasil, as cidades estão em alerta para tempestades. As cidades do centro-oeste e sudeste permanecem como as mais atingidas pela onda de calor. Apesar de não estarem entre as capitais com recorde previsto para esta terça, Cuiabá, Palmas, Goiânia e São Paulo também devem registrar altas temperaturas neste início de semana. A cidade de São Paulo registrou nesta segunda o dia mais quente do ano, com a temperatura chegando a 37,4 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia já ampliou o alerta de grande perigo por conta das altas temperaturas para 15 estados e o Distrito Federal. O aviso decorrente da onda de calor enfrentada pelo Brasil se estende até esta sexta-feira. O calor atípico registrado nos últimos dias no país é resultado da 4ª onda de calor deste ano. O fenômeno é comum com a aproximação do verão, mas dessa vez foi intensificado pelo El Niño, atípico dos últimos meses, e também pelos efeitos do aquecimento global causado pelas emissões de gases de efeito estufa. A mudança de tempo também segue causando fortes chuvas na região sul em consequência direta da massa de ar seco, que atua como uma barreira de ventos. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná seguem em alerta para tempestades. O IMET projeta chuvas de até 60 milímetros por hora nos próximos dias, com queda de granizo e ventos intensos. A seguir, a gente fala sobre a situação da inflação na Argentina, que chega a 143% às vésperas das eleições. E voltamos também a falar sobre a onda de calor. Trazemos dicas para você que está com dificuldades para dormir nesse calorão. Não perca, é depois do intervalo. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, 1h14 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques internacionais dessa terça-feira.
Agora a gente fala sobre a situação econômica da Argentina a poucos dias do segundo turno, que vai definir o novo presidente do país. A inflação em 12 meses atingiu 142,7% em outubro. Só nesse mês, o aumento de preços foi de 8,3%. A menos de uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, a situação preocupa os argentinos. Viver com a inflação na Argentina é realmente viver na incerteza. É ir ao supermercado um dia e custar o dobro no dia seguinte. A inflação acumulada até o momento em 2023 foi de 120% até o final do mês passado. Em outubro, os setores com maiores aumentos foram comunicação, 12,6%, e vestuário, 11%. Nos alimentos, os preços subiram 7,7%. Os valores não condizem com o que realmente acontece. Ou seja, um preço de um biscoito em um mês pode subir o dobro, e em outro mês seu salário não sobe o dobro. Então realmente fica muito complicado. É bem complicado, já que eles mudam os preços semana a semana. Então você não vai repassar isso automaticamente para o cliente, porque você afugenta a clientela, principalmente em um comércio de bairro. No domingo, os argentinos vão às urnas para definir seu próximo presidente. Disputam o segundo turno peronista de centro-esquerda e ministro da Economia Sérgio Massa e o líder ultraliberal e antissistema Javier Milei. Massa, que ficou em primeiro lugar com quase 37% dos votos, propõe um governo de unidade nacional, mais amplo que o peronismo em caso de vitória. Milei, que conquistou 30% dos eleitores argentinos, é um economista que se define anarcocapitalista e, em seu discurso extremista, inclui propostas como dolarizar a economia, acabar com o Banco Central e eliminar o Ministério da Mulher. Eleitores da Libéria, uma república da África Ocidental, vão às urnas nesta terça-feira para definir quem vai comandar o país no próximo mandato. O atual presidente e ex-astro do futebol, George Weah, e o veterano político Joseph Boakai são os candidatos. Analistas projetam uma decisão muito disputada. Os dois candidatos já se enfrentaram em 2017, quando o EA venceu com 61% dos votos. No primeiro turno de 10 de outubro, o atual presidente foi o mais votado por uma margem menor que 1 ponto percentual. Mais de 2 milhões de eleitores estão registrados para votar neste país de língua inglesa da região oeste da África, que almeja o desenvolvimento e a paz depois de muitos anos marcados pela guerra e por epidemias. Estas são as primeiras eleições organizadas sem a presença da missão da ONU no país, criada em 2003 para garantir a paz, depois das guerras civis que provocaram mais de 250 mil mortes. E vamos voltar a olhar aqui para o nosso Brasil, porque os comerciantes estão otimistas com as festas desse fim de ano. Pois é, segundo a Confederação Nacional do Comércio, isso explica a maior oferta de vagas temporárias em 10 anos e com salários maiores também. A oferta de vagas de empregos temporários para as festas de fim de ano vai ter em 2023 a maior alta em 10 anos. Segundo a previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é esperada a alta de 5,6% em comparação ao ano passado. Com isso, o comércio prevê contratar 108.500 novos trabalhadores temporários, a maior oferta desde o mesmo período de 2013, quando foram abertas 115.500 vagas. O otimismo se baseia em aspectos sazonais das admissões e desligamentos no comércio varejista, registrados mensalmente por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Além do aumento das vendas, a confiança também está relacionada à recuperação econômica e às melhores condições de consumo. Os setores de hiper e supermercados lideram as oportunidades de contratações, com mais de 45 mil vagas. Em segundo lugar, vem o setor de vestuário, com 25 mil, e de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com quase 16 mil. Mais da metade da oferta de vagas para o Natal deste ano deve se concentrar nos estados de São Paulo, seguido por Minas Gerais e Paraná. O salário médio de admissão nesse período também terá um avanço de 1%, podendo alcançar R$ 1.605. No ano passado, a remuneração média ficou em R$ 1.596. O maior salário médio de admissão pode ser encontrado nas lojas especializadas na venda de produtos de informática e comunicação. E olha só, parece até ironia, mas aconteceu de fato, gente. A energia caiu ao menos 3 vezes durante a sessão da CPI da Enel na Assembleia Legislativa de São Paulo
nesta terça-feira. A queda de luz aconteceu no início da sessão. Na escuridão, parlamentares e autoridades criticaram a Enel, enquanto outros disseram que a queda era proposital. Desde maio, a comissão investiga a venda da Eletropaulo para a Enel. E a CPI também apura agora as quedas de energia na cidade de São Paulo e também o suporte aos consumidores. Só por falar em energia, o Brasil tem aumento na geração de energia solar e alcança quase 16% da capacidade instalada. O segmento deve crescer mais em 2024. O Brasil superou a marca de 35 gigawatts de capacidade instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, foram divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O número corresponde a 15,9% da matriz elétrica do país. Em fevereiro deste ano, a potência instalada somava 26 gigawatts, o que representava 11,6% da matriz energética brasileira. De acordo com a Absolar, a energia solar trouxe ao país, desde 2012, mais de 170 bilhões de reais em investimentos, gerando cerca de 48 bilhões de reais em arrecadação fiscal e levando à geração de 1 milhão de empregos. Ainda segundo a associação, foi evitada a emissão de quase 43 milhões de toneladas de gás carbônico. Em termos de geração de energia, a fonte solar corresponde a cerca de 11% do total, superada pela geração eólica e hidrelétricas. Dados da ANEEL indicam que, para 2024, estão previstos para entrar em operação 10,8 gigawatts de potência, dos quais 6,1 gigawatts têm origem na fonte solar. Eu não sei se esse é o seu caso, mas com essa onda de calor que o país enfrenta, muita gente está com dificuldade para dormir. Um estudo mostrou que os distúrbios do sono aumentam com a elevação da temperatura ambiente. A nossa repórter Maria Clara Leite separou para a gente aí umas dicas de como dormir melhor em tempos de temperaturas tão elevadas. Vira para um lado, vira para o outro, senta, deita, senta novamente e nada. Com esse calorão, para o Frederico está praticamente impossível dormir. Eu tive muita dificuldade para dormir, foram cochilos rápidos, levantei várias vezes, tomei água. Tomou muita água e até um banho gelado. O jornalista diz que fez de tudo para tentar se refrescar na noite passada. Pelos sintomas, Frederico já se enquadra na conclusão de um levantamento holandês que mostrou que os distúrbios do sono aumentam em tempos de calor. Algumas adaptações do organismo referente ao calor podem atrapalhar a qualidade do sono. A gente tem que lembrar que todos aqueles indivíduos que têm um quadro de hipertermia, ou seja, apresentou um quadro de calor, de aumento de temperatura, eles podem desidratar, eles têm uma vasodilatação, eles têm algumas alterações como taquicardia que podem sim atrapalhar a qualidade do sono. E no dia seguinte, à noite mal dormida, não tem quem aguente. O corpo fica moído e a mente super cansada. A gente que trabalha, que tem que focar, que tem que lembrar de coisas, às vezes pode passar despercebido uma situação que é importante. Fora as consequências físicas. Quando você tem a privação do sono, naquele momento em que você não consegue dormir e relaxar, você aumenta a chance de taquicardia, você aumenta a pressão arterial, você, consequentemente, aumenta a chance de infarto, de derrame, e isso já está muito bem documentado. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, a temperatura ideal para uma boa noite de sono, aquele sono mais profundo e reparador, varia entre 20 e 25 graus. Mas quando a temperatura ultrapassa esse limite, existem algumas saídas. Utilizar umidificadores ou até panos molhados no quarto para melhorar a qualidade do ar. Manter janelas e portas dos cômodos abertas para a troca de ar entre ambientes. E ligar o ventilador no modo circular para refrescar o local. Nunca com jato direto sobre o corpo. O grande problema do jato de ar em cima das suas vias respiratórias é o ressecamento. E esse ressecamento, ele pode alterar uma camada de proteção que você tem nas vias aéreas respiratórias, como muco e etc. Então, ele pode predispor
algum tipo de infecção ou de desconforto. Para chegar à temperatura corporal adequada, recomenda-se evitar exercícios físicos durante a noite, tomar um banho frio antes de se deitar, vestir uma roupa leve e beber bastante água ao longo do dia para se hidratar e água fria antes de dormir para aumentar a sensação de frescor. Outra dica para melhorar a qualidade do sono é evitar telas antes de se deitar. Porque a fotoestimulação, o brilho das telas de celular ou de televisão também, quando está muito perto, etc., elas estimulam algumas partes do cérebro que prejudicam muito o sono. Depois de aprender tudo isso, Frederico agora espera dormir melhor, mesmo sabendo que vem mais calor por aí. Essa noite vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. E eu torço para dar pelo menos um ventinho, né? Eu quero tentar dormir mesmo. Essa edição fica por aqui, mas antes você confere imagens das Cataratas do Niágara, diretamente na fronteira entre o estado de Nova York, nos Estados Unidos, e o município de Ontário, no Canadá. Eles estão 2 horas antes aí no nosso fuso horário, então por lá são 11 horas e 26 minutos, quase aí meio-dia. O tamanho da queda d'água é assustador, são 61 metros de altura e 168 mil metros cúbicos de água corrente a cada minuto, gente. É muita coisa, não é? Outro fator que interessa é que essa quantidade de água é muito importante para o desenvolvimento econômico da região, pois é uma fonte sustentável de energia hidrelétrica. Lembra muito as nossas cataratas do Iguaçu, não lembra, na América do Sul? Cada uma, claro, tem a sua riqueza, a sua história, a sua beleza, mas o que as duas têm em comum é que a natureza é que comanda aí esse espetáculo. Uma ótima tarde para você e até amanhã.